Estudo do Evangelho de Jesus, primeira carta de Paulo aos Coríntios. Capítulo 11 de 1 Coríntios. Sede meus imitadores, como também eu de Cristo. E louvo-vos, irmãos, porque em tudo vos lembrais de mim, e retendes os preceitos que vos entreguei. Aí Paulo chega mostrando para os coríntios, e ele tem um carinho especial com os coríntios, e ele puxa muito a orelha dos coríntios, principalmente com relação ao comportamento social. E os gregos gostavam muito de festas, os coríntios se convertem ao cristianismo, continuam gostando de festa. E aí Paulo vai dar orientações a eles de como eles se devem comportar, de como eles devem agir dentro da sociedade cristã. E ele tem esse jeito clássico, bem dimensionado, de iniciar o puxão de orelha, louvando-os, agradecendo a eles, sentindo feliz por ser lembrado, e aí ele pede que eles também sigam os preceitos que ele os ensinou. Mas quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo varão, e o varão a cabeça da mulher, e Deus a cabeça de Cristo. A questão aqui, os primeiros cristãos já aceitavam as mulheres dentro do templo em condições normais. Então não fiqueis bravas as mulheres, Paulo era machista. Olha, não, Paulo, ele ofereceu para as mulheres uma base de aceitação e de respeito pela sociedade daquela época. Naquela época, a mulher muitas das vezes era comprada como serva, vivia dentro do lar quase como uma escrava do seu marido. E Paulo começa a dar para ela alguns destaques, algumas aberturas para que elas pudessem conviver de uma forma diferente dentro da sociedade. Então, quando Paulo chega e coloca que o varão é a cabeça da mulher, ele já está colocando ela como um ser humano, não como uma escrava, como uma serva, como alguém que só servia para fazer aqueles serviços que o marido não fazia. Tá certo? Então tem que entender por esse lado. Ele já está dando um upgrade nas condições das mulheres daquela época. Todo homem que ora ou profetiza, tendo a cabeça coberta, desonra a sua própria cabeça. Então o homem não poderia profetizar com nada na cabeça, tinha que estar com a cabeça plenamente descoberta. Mas toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta, desonra a sua própria cabeça, porque é como se tivesse rapada. Então a mulher não pode profetizar com a cabeça descoberta, tem que ter um véu na cabeça. Por quê? Mas ali ela já podia profetizar dentro da igreja para que todos ouvissem, e antes poderiam. Então ele já dá à mulher a possibilidade de ela estar junto dos seus companheiros de ideais e ali fazer suas profecias e ser respeitada. Mas ela tinha que seguir a regra, e a regra era não ter cabeça descoberta. Tinha que estar com um véu na cabeça. Portanto, se a mulher não se cobre com o véu, tosquice também. Mas se para a mulher é coisa indecente tosquiar-se ou rapar-se, que põe o véu. Olha que interessante. Você quer fazer suas profecias, não quer botar o véu na cabeça? Então raspa a sua cabeça. E a cabeça raspada. Mas como as mulheres não queriam ficar com a cabeça raspada, ponha o véu. Então ele deu para as mulheres uma condição bem desagradável, porque elas não iriam querer raspar a cabeça. Então elas usariam o véu naturalmente. O varão, pois, não deve cobrir a cabeça porque é a imagem e glória de Deus, mas a mulher é a glória do varão. Ele já está dizendo que a mulher é uma glória para o marido que está do lado dela. Ela não é simplesmente um objeto. Naquela época, falar isso aqui que ele coloca a mulher como a glória do marido, para elas era uma felicidade muito grande. Então não podemos interpretar hoje, com os costumes de hoje, alguma coisa que há 2000 anos atrás era muito diferente. Em alguns países ainda é.
E cada um daqueles que estavam lá seguindo Cristo tinha que ter responsabilidade, porque a cabeça deles era para a glória de Deus. Ou seja, eles tinham responsabilidades muito grandes dentro da igreja e dentro da sociedade. Porque o varão não provém da mulher, mas a mulher do varão. Ele está se referindo a Adão e Eva. Eva foi feita da costela de Adão. Então a mulher provém do homem e não o homem da mulher. Embora na vida cotidiana, normal de nós hoje mortais, não vamos entrar em Adão e Eva agora, porque Adão e Eva é um mito, é uma história que para as pessoas poderem entender que tinha um começo, foi colocado daquele jeito. Tudo bem, vamos seguir agora para frente. E agora, a condição normal é todos nós, homens ou mulheres, nascemos de uma mulher. A gestação é feita na barriga de uma mulher. Então, nós viemos das mulheres. E naquela época, Moisés, para não colocar os homens abaixo da situação, entendo eu, colocou naquela forma mítica, dizendo que Deus tirou um pedaço da costela de Adão para fazer a mulher. Certo? Não vamos entrar nesse detalhe. Vamos lá. Porque também o varão não foi criado por causa da mulher, mas a mulher por causa do varão. Também se referindo aqui a Adão e Eva. Tinha o homem, mas ele está sozinho, então vou fazer uma mulher para fazer companhia para ele. Não é assim? Portanto, a mulher deve ter sobre a cabeça sinal de poderio por causa dos anjos. Esse sinal, que era o véu, e certamente quando ele está falando um sinal sobre a cabeça do poderio, era também a forma dela mostrar que ela era casada ou não. Pelo aquele tipo de véu que se usa, normalmente identifica-se quem é a casada e quem é a solteira. Também tem isso. Todavia, nem o varão é sem a mulher, nem a mulher sem o varão no Senhor. A partir então, hoje, ambos têm que conviver juntos e bem, porque ambos precisam-se mutuamente para estarem em comunhão com Deus. Olha que ele foi importante, já colocou para ter respeito pela mulher, para saber conviver com a mulher, mulher também saber conviver com o homem, ter respeito pelo homem, porque um e outro, juntos, fazem uma integração de energias para sintonizarem com Deus. Porque como a mulher provém do varão, assim também o varão provém da mulher, mas tudo vem de Deus. Lá atrás, em Adão e Eva, a mulher veio de Adão. Agora, o homem vem das mulheres através da gestação e do parto. Tudo bem, assim a gente está entendendo. Julgai entre vós mesmos. É decente que a mulher ore a Deus descoberta? Ou não vos ensina a mesma natureza que é desonra para o varão ter cabelo crescido? Mas ter a mulher cabelo crescido lhe é honroso, porque o cabelo lhe foi dado em lugar de véu. Mas se alguém quiser ser contencioso, nós não temos tal costume, nem a Igreja de Deus. Aí, a mulher já tem o cabelo, deve deixá-lo crescer, mas o homem não deve deixar o cabelo crescer. O cabelo estando grande, ele fica no lugar do véu, mas na hora de fazer as orações tem que usar o véu. E os homens não devem ter o cabelo crescido, tá certo? Então, ele vai colocando ali as regras que tinha dentro da sociedade daquela época e que os cristãos deveriam procurar seguir. Nisto, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo porquanto vos ajuntais, não para melhor, senão para pior. E aí ele diz, quando eles se juntam nas festas, no tempo, na igreja, eles não estão se juntando para fazer coisas boas, eles estão errando. Vejamos. Porque, antes de tudo, ouço que quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, e, em parte, o creio. Quando eles estavam reunidos na igreja, começavam a criar dissensões, que, em parte, ele acreditava que existiam realmente essas dissensões. Mas, em parte, eles saberiam também que todos tinham a responsabilidade de se manterem íntegros perante as coisas de Deus. E até importa que haja entre vós heresias,
para que os que são sinceros se manifestem entre vós. Aqueles que estavam fugindo um pouco das regras, tudo bem, mas os que fossem sinceros deveriam se impor, deveriam colocar as normas e orientar os caminhos que se deveria seguir. É uma situação, é uma forma de nós procurarmos, então, unir forças para o nosso engrandecimento, para o nosso aprimoramento, para que todos nós, unindo no seu coração, pudéssemos e possamos fazer valer os ensinamentos de Deus, fazer valer os ensinamentos do Mestre e Senhor. De sorte que, quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Porque comendo, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim um tem fome e outro embriaga-se. Ao juntarem na igreja, faziam-se ali a ceia, uma refeição, e alguns iam comendo mais desesperadamente, deixando aqueles que não tinham o que comer sem nada. Então os primeiros comiam demais e bebiam demais. E Paulo recomenda moderação, educação, cortesia. Então, se vai se juntar ali e vai ter uma refeição, que saibam comer com moderação, com cortesia. Não tendes, porventura, casas para comer e para beber? Se em casa você tem que comer e beber, respeite a igreja. Respeite aquele momento que você está ali no templo e deixe comer aqueles que não têm comida em casa primeiro. Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm. Se muitos iam lá porque não tinham, por que eles estavam comendo o que era deles? Se eles já tinham comida em casa. Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisso não vos louvo. Na hora que juntavam para fazer aquela refeição, distribuir o alimento para os irmãos que ali estavam em necessidade, deveria se respeitar, deveria se agir de forma a respeitar as pessoas que estavam ali presentes, respeitar aqueles que iriam vivenciar aquele momento. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse. E aí Paulo os lembra aquele rito de Jesus, pegando o pão, partindo e distribuindo entre os apóstolos. Portanto, eles deveriam respeitar aquele momento dentro do templo, ao distribuírem o pão, primeiro para quem não tem, primeiro para aqueles que faltam nas suas próprias casas. Depois, se sobrar, comamos, mas vamos comer com moderação, com educação, com respeito. Continuemos. Tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Ou seja, todas as vezes que as pessoas se reunirem, que forem oferecer um alimento, lembre-se que Jesus também ofereceu o pão. Ele esteve conosco, caminhando entre nós, caminhando sobre a terra para deixar os seus ensinamentos, para deixar o seu evangelho, que é o pão que alimenta nossas almas, que é o pão que nos fortalece a caminhada. Portanto, ao nos reunirmos, devemos saber compartilhar com aqueles que não têm o alimento tão necessário à manutenção da vida. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é o novo testamento do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Todas as vezes que as pessoas fossem tomar aquele cálice de vinho, que eles comiam pão e tomavam vinho, eles deveriam lembrar que ali era o sangue, mas não é sangue de Jesus. Jesus encerrou sua vida derramando seu sangue por tamanha crueldade das pessoas daquela época. Então, a partir daquele momento, todas as vezes que a gente fosse tomar o vinho, lembrando do espírito do ensinamento do Mestre, o Novo Testamento, que contém a essência dos ensinamentos divinos. O vinho é a essência da uva, aquilo que eleva, que sublima. Então, eles deveriam saber que, naquele momento, ao tomarem um gole de vinho, eles estavam
buscando a essência do ensinamento do Mestre, a essência, a transcendência da matéria. Aquilo que passa por um processo de fermentação, sublima-se pelos filtros para se tornar uma bebida refinada, importante na manutenção da saúde e da vida. Porque naquela época, o vinho não era só para se embriagar. O vinho era para ser bebido com moderação, como suplemento alimentar, para completar a alimentação que eles tinham, que não era tão conforme nós temos hoje. Certo? Então, eles tinham que saber buscar a essência do ensinamento para manter viva a alma do Cristo em nós. A alma dos ensinamentos do Cristo em nós. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Então, a partir daquele momento, nós tínhamos que lembrar que Jesus partiu o pão e tomou o vinho nos seus momentos finais, compartilhando com todos ali naquele momento, deixando com que todos pudessem desfrutar daquela centelha de amor do Cristo presente ali naquele momento e que deveria ser eternizado, um momento de confraternização onde soubéssemos compartilhar o pão e o vinho. Mas usar tudo com moderação, usar tudo com respeito e amor. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor, indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Dentro dos templos, temos que saber usar de tudo com moderação. Principalmente, na hora de distribuir os alimentos, vamos inicialmente distribuir. Depois, se sobrar, nos alimentaremos. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Temos que olhar para dentro de nós mesmos, temos que fazer uma retrospectiva da nossa existência, olhando para o nosso coração, como nós estamos nos portando quando estamos nos comportando dentro do dia a dia, para sabermos, então, fazer valer os ensinamentos do Cristo, fazer valer os ensinamentos do amor que o Cristo trouxe para nós. Para que o pão do Cristo, que nos alimenta o corpo, que é o seu Evangelho, esteja sempre nos purificando ainda mais, para que a essência desse ensinamento sublime nossa alma, que é o vinho do Cristo. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Então nós temos que saber usar os conhecimentos do Evangelho, aprender os conhecimentos do Evangelho para nos sublimar, para nos elevar para o Pai. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. A doença e a fraqueza da alma está exatamente em não saber respeitar os princípios do Evangelho. E hoje existem muitas substâncias que intoxicam as pessoas, causando grandes problemas. Mas é porque não estamos devidamente sublimados dentro daquilo que se espera para que tenhamos de sublimação para o Evangelho do Senhor. Cometemos erros em vidas anteriores que nessa temos que reparar. Vêm as doenças porque não soubemos comer o pão e tomar o cálice em vidas anteriores. Nesta é o reflexo, que nós temos que nos aprimorar, nos corrigir, para conquistarmos para a próxima existência. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Se a gente faz uma retrospectiva constante dos nossos atos, das nossas atitudes, nós seremos diferentes e diferenciados. Mas, quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. E veja interessante, se alguém está nos julgando, Deus também está nos julgando. Já parou para pensar nisso? A pessoa está dizendo alguma coisa sobre nós, porque nós exalamos aquilo ali. E aí, vem as consequências sobre nós. À medida que nós vamos nos sublimando, vamos nos aperfeiçoando, vamos procurando entender os caminhos que temos que seguir para o Pai, então vamos estar construindo um mundo melhor para a nossa existência, para os nossos ideais.
Por isso, temos que lembrar que toda vez que estivermos sendo julgados, alguém está nos repreendendo devido a algum karma do passado. Se não é desta vida, é de outra. Por isso, estudar o Evangelho, refletir sobre os ensinamentos do Evangelho, pensar sobre cada uma dessas frases, é de suma importância para a nossa sublimação da alma. É de grande importância para sublimarmos nossos espíritos e procurarmos caminhar com segurança na direção do Pai Excelso. Que Jesus, o excelso mestre do amor e da misericórdia, nos envolva, nos fortaleça e nos dê força e coragem de empreendermos as reformulações de conceito que precisamos empreender e colocarmos em prática as bases do amor, que deve ser sempre presente em nossas vidas, nos impulsionando para uma manhã de luz, para uma manhã de fraternidade e de paz.